Olá pessoal, aqui é Micael Sousa do canal Jogos no Tabuleiro e venho aqui hoje anunciar o vencedor ou vencedora do Woodcraft, que foi um jogo aqui oferecido pela Jogamos Una, a loja espanhola baseada em Sevilha, que é aqui o apoiante, ou seja, é a instituição que apoia aqui o canal, oferecendo vários jogos para termos aqui conteúdo para produzir, e obviamente ofereceu também aqui este Woodcraft, que foi um jogo que eu gostei bastante do ano passado, do Vladimir Souris, o Woodcraft, para poder oferecer aqui de volta para celebrar os 3.000 seguidores, ou seja, a passagem desta etapa dos 3.000 seguidores aqui no canal do YouTube. E as respostas, as propostas foram muito interessantes. Relembro que o desafio era propor um jogo em que os componentes em madeira, ou seja, as peças em madeira e o próprio tema da madeira fosse também introduzido no jogo e fosse uma mais-valia para o sistema em si, mas também para os componentes. Recebemos aqui propostas muito interessantes, foi difícil escolher e eu vou começar a referir algumas. Temos aqui o caso da Arca de Noé, em que recebíamos peças para ir construindo a arca e depois uma relação com os animais e com a coleção dos conjuntos para formar então os padrões para encher a arca, ir buscando esta história bíblica que provavelmente eu diria que poderia funcionar muito bem como visualmente, e depois também este assunto dos animais, não é? Que é tão popular. Depois temos aqui um também muito interessante, que é a represa de castores, em que estávamos a gerir aqui grupos de castores que iam construindo as suas represas, gerir a água, gerir as madeiras, os locais, os rios. Portanto, aqui um jogo de estratégia com um tema muito interessante, em que as peças de madeira podiam ter um impacto também visual naquilo que era a construção do jogo. Depois aqui também um sci-fi em que havia uma sociedade aqui em que tudo era plastificado e depois gradualmente íamos voltando aqui à natureza e às peças em madeira, também uma coisa interessante. Depois também aqui a construção de casas de uma cidade ou vila de St. John, no Canadá, em que as casas são de madeira com várias cores, e aqui íamos ter as pecinhas em madeira e íamos simulando a casa. Há uma referência aqui ao rondel com as cores também para fazer este jogo. Depois também aqui, eu estou a ver aqui as notas porque são muitas coisas e eu não me consigo lembrar de tudo. Aqui um jogo também sobre muralhas e cercas em madeira, aqui na era dos vikings, em que estas ocupações podem ser atacadas por vikings a qualquer momento e cada aldeia e cidade tinha que fazer as suas defesas em paliçadas, porque de facto era o tipo de muralha que se usava mais nesta altura, aqui no início da Idade Média. Portanto, interessante também ver aqui a madeira a construir defesas. Depois outra referência também à madeira, em que sobre a muralha da China, em que a muralha era representada por peças de madeira. Eu não sei se há aqui uma referência direta à história da muralha da China, mas se não há, acabo eu por complementar, porque a muralha da China foi feita ao longo de muito tempo. Houve várias muralhas da China. Aquela que nós conhecemos é mais visualmente em pedra, é mais a muralha da dinastia Ming, a mais recente, século XV, XVI, XVII, por aí, mas existiram muitas outras versões, desde as primeiras dinastias, algumas com 2000 anos, e muralhas que chegaram a ser feitas de terra prensada, de madeira, de muita outra coisa. Portanto, achei também interessante esta proposta. Depois temos aqui uma referência, eu penso que isto é em Portugal, Gafanha da Encarnação, não sei exatamente onde é, mas foi aqui uma proposta das fachadas, que devem ser então casas de madeira, em que a madeira era a parte de construção dessas fachadas. Também uma referência aqui, penso que é Portugal, não fiz essa pesquisa, mas é que provavelmente será. E depois houve aqui uma série de referências que não se enquadravam bem no concurso, porque a ideia era propor um jogo novo, mas houve aqui referências de alguns componentes que poderiam melhorar jogos já existentes. Temos aqui o caso de pinhas, as pinhas em madeira para o Cascadia, acho que seria uma boa adição. Bom, fica aqui a sugestão, se alguém as queira fazer, penso que haverá sucesso. Cascadia é um jogo que eu ainda tenho que trazer aqui porque é muito interessante e merece ser partilhado, e eu ainda não criei conteúdo para ele, mas vou criar com certeza. Depois aqui barcos em madeira para o Raiders of the North Sea, que é um jogo muito amado, e de facto os barcos em madeira ficava mais interessante. E depois aqui também a referência ao Root, em que a própria floresta, que é só no tabuleiro, poder ser feita em madeira e os outros componentes também em madeira. Eu acho que ia tornar a experiência brutal se isto fosse também, se houvesse esta opção, se isto fosse feito assim. E depois, uma coisa também curiosa aqui, o facto do Gaia Project, que é um jogo muito
amado, que tem uns componentes em plástico, mas uma pessoa aqui a referir que gostava de os ver em madeira, tal como existe no Terra Mística. Embora aqui eu acho que perdi um bocado a lógica, porque é mesmo para ser espacial, daí de plástico, digo eu. Mas fica a dica e a crítica, que por vezes usarem plástico ou em madeira tem também impacto na experiência de jogo e nos utilizadores. Com isto, vou selecionar aqui dois que estiveram aqui na luta para ser os vencedores. O primeiro foi o Arca de Noé. Acho que era realmente uma coisa muito interessante ver uma Arca de Noé crescer em madeira. E o outro também o caso das barragens, das represas dos castores, porque acho que também é aqui um tema interessante e consegue ir aqui dois temas muito populares, que são os animais, e penso que tem potencial e coerência nestes dois casos, pela temática abordada e pelo modo como a madeira ajuda a representar e tem uma relação direta aqui com o tema. Não é qualquer coisa que parece que é colada, não, faz mesmo sentido e emerge mesmo do tipo de ficção que é aqui criada e representada através do sistema de jogo. Mas tive que escolher um e escolhi então aqui o das represas em madeira, e aqui o vencedor, e o vencedor aqui é o Pedro Rolo. Vamos tentar contactá-lo e, obviamente, tal como no outro concurso, se não for aqui o Pedro Rolo, ganhem então, se não for possível, por algum modo, fazer chegar o jogo, ganhem então a Maria João Diogo, que propôs então o Arca de Noé. Pronto, espero que tenham gostado de participar neste concurso. Os contributos foram muito interessantes, boas ideias de jogos, alguns eu gostava mesmo de os ver concretizados, e acho que assim acabámos por, em conjunto, colaborando aqui, criar conteúdo aqui também para o canal, que era um dos objetivos, e acho que é a melhor forma de celebrar é realmente oferecendo jogo e oferecendo jogos baseados em contributos e em conteúdos. Portanto, é aquilo que eu vou tentar continuar a fazer no futuro, se houver oportunidade de fazer mais estas ofertas de jogos, estes giveaways, com esta lógica de concurso baseados em conteúdos. Então vá, obrigado a todas e a todos que participaram neste concurso e pelo seguimento e por darem aqui apoio a este canal, que é um prazer imenso continuar aqui a desenvolver. Então vá, obrigado, adeus.